filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Amém. Graça e paz a todos. Deus possa continuar nos abençoando de forma maravilhosa como Ele tem feito. Vamos estudar hoje a lição número 6, que tem por texto bíblico Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 9. O tema é culpado ou inocente. Um texto maravilhoso para a gente poder dar aqui a nossa partida, iniciar o nosso estudo. E é um assunto também bastante caro, bastante interessante. E eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos aqui nesse estudo. Então quero pedir a você que está em casa, que tem a sua Bíblia, que está acompanhando esse estudo, você que quer aprender um pouco mais, abra por favor a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 9, texto que nós estaremos lendo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 9. Diz assim o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e não nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e nos gloriamos, melhor dizendo, na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência,
e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, como igreja, pelo mérito, Senhor, que há em ti e por tudo aquilo que o Senhor fez, por toda a obra da redenção, na qual fomos alcançados, sem termos méritos algum, mas pelo teu mérito, Senhor, ó Deus, pelo teu sacrifício e por tudo aquilo que o Senhor fez em favor de todos nós. Quero, Senhor, te pedir mais uma vez que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos dar o entendimento para que possamos compreender a tua palavra e que possamos, ó Deus, temê-la a cada manhã, para que o teu nome cada vez mais venha a ser glorificado em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, nos conduza mais uma vez. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estudo que nós estamos tratando, irmãos, ele tem por título, por tema, culpado ou inocente, e trata da justificação. A doutrina da justificação é uma doutrina que marcou muito a vida de um homem chamado Martinho Lutero, que isso acabou, inclusive, tendo um impacto muito profundo na Reforma Protestante. Então, obviamente, quando a gente olha para o texto, a gente olha para a história, a gente entende que essa doutrina, ela não se baseia unicamente em Romanos, capítulo 1, versículos 16 ao 17. Ela é largamente ensinada nas páginas do Novo Testamento. Mas quando eu olho para Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, eu preciso entender que foi esse texto quem trouxe luz ao coração do monge angustiado chamado Martinho Lutero, um homem que buscava ali entender verdadeiramente aquilo que Deus tinha para ele. Então a gente vai estar analisando aqui alguns textos relacionados à doutrina da justificação. Por quê? É essa doutrina da justificação que vai ser a diferença fundamental entre os protestantes e os evangélicos, de um lado, e entre os católicos apostólicos romanos, de outro lado. Por que eu falei aqui protestantes e evangélicos? Porque, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Nós que confessamos a nossa fé e professamos também a nossa fé em Cristo Jesus e cremos na doutrina da justificação como ela é apresentada na Bíblia Sagrada, nós precisamos entender o conceito do que é ser protestante. Eu preciso, antes de iniciar propriamente dito para falar sobre a justificação, ensinar isso para você. A reforma protestante, a gente entende que ela é datada normalmente de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ali afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Porém, isso aí foi apenas um aspecto de tudo aquilo que havia acontecido. Um aspecto importante, sim, mas houveram outros aspectos também muito importantes. E um aspecto muito importante dentro desse contexto todo que eu preciso falar para você é um concílio, uma reunião de líderes eclesiásticos que a Igreja Católica Apostólica Romana promoveu
em 25 de abril de 1529, na cidade de Speyer, na Alemanha. Esse concílio aqui, irmãos, ele foi criado para quê? Para tomar ação contra os turcos e contra os avanços dos luteranos. Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana havia dado a liberdade para os príncipes luteranos escolherem a religião que os seus súditos, digamos assim, fossem professar. Só que, quando eles receberam essa autorização, eles avançaram e muito. O luteranismo estava avançando ali junto com os turcos. Então, isso trouxe preocupação para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aqui em 25 de abril de 1529, nesse concílio de Speyer, eles frearam esse avanço. E quando eles freiam esse avanço nesse concílio, nessa reunião, houve ali um protesto. E quem protestou? Quem protestou foi ali os turcos e também os luteranos. Então, esse termo protestante, ele vem dessa data aqui, 25 de abril de 1529, porque ali houve um protesto contra um concílio que fora feito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Daí vem esse termo protestante. Como que eu sei isso? Eu sei disso porque o importante historiador da igreja, da história da igreja, chamado Philipp Schaeffer, esse homem aqui, ele relata isso, ele fala sobre isso, e ele tem bastante credibilidade nesse assunto para falar sobre esse tipo de coisa. Então, ele trabalha isso aqui no seu tomo 7º, página 692. E logo após isso, alguns documentos da Igreja Católica Apostólica Romana também ratificaram, ou seja, confirmaram, tá, a veracidade desses fatos aqui. Um desses documentos é a Enciclopédia Católica, tomo 12º, página 495, que também confirma toda essa história que aconteceu ali no concílio de Speyer. Então, por que hoje em dia, geralmente, os evangélicos dizem que são protestantes? Muita gente não sabe nem por que é protestante. Então, se você diz que é protestante, você precisa entender que isso se deu nessa data aqui que nós falamos, dentro desse contexto aqui que nós também falamos, que nós trabalhamos dentro dessa história, 25 de abril de 1529, no concílio de Speyer. Inclusive, eu queria falar uma coisa para vocês. Historicamente, nós batistas não somos protestantes, por vários motivos, mas dentre os quais, quando ali os luteranos protestaram, em 1529, eles não protestaram no lugar não protestaram, digamos assim, pelos batistas, ou em lugar dos batistas, tá bom? Mas eles protestaram em nome deles próprios. Outra razão pela qual nós não somos protestantes, que é exemplo de Lutero, Calvino e Zwinglio, nós não saímos de Roma. Então a história batista, se você pegar a história da igreja batista, você vai ver que desde o início lá da igreja, sempre teve algum grupo que tinha um pensamento e doutrinas formuladas como nós a temos hoje. Claro, com uma ou outra variação, mas, enfim, com um corpo maior daquilo que nós entendemos hoje como doutrina batista, isso já acontecia. Então, isso aqui foi só um adendo para você entender por que hoje as pessoas, geralmente, abre aspas, são chamadas de protestantes. Por quê? Tem um porquê, tem uma data, tem um fato que originou tudo isso. Tá bom, irmão? Então, essa doutrina da justificação é uma doutrina fundamental, tá? Que vai fazer diferença aí entre nós, tá? De um modo geral.
protestantes e evangélicos de um lado e entre o catolicismo de outro. Então, como pode, já entrando dentro do assunto propriamente dito, uma pessoa ser perdoada e aceita por Deus, ou seja, ser justificada? Nós cremos e pregamos que o homem ele é justificado pela fé, enquanto o catolicismo romano ele vai ensinar que o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Tá, irmãos? Vale lembrar aqui que nós não estamos aqui, na realidade, falando mal aí das pessoas que nós conhecemos. Temos muitos amigos, muitos parentes nossos que são católicos apostólicos romanos, mas simplesmente nós estamos falando aqui daquilo que nos diferencia. E à medida que eu for trazendo aqui o entendimento, os irmãos vão compreendendo melhor. Então, enquanto nós, tá, de maneira geral, protestantes, aí, evangélicos, seja lá o que você quer se autodenominar, nós pregamos que o homem é justificado pela fé. O catolicismo romano, ele vai dizer que o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. E quando fala dessas obras, não está dizendo de obras individuais. Por exemplo, a pessoa fez uma boa ação, aí o outro subiu ali tantos degraus de joelho, nada disso não. Quando a gente fala assim de obras, tá? Quando a gente fala de obras, nós estamos falando do agir da própria igreja. O catolicismo, ele entende que a pessoa ela pode ser justificada pelas obras, pelas ações, pelo agir da própria igreja, tá? Mas nós entendemos que tudo isso vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição, de um clero, diferentemente da igreja de Roma, que afirma isso, inclusive em documentos oficiais, afirma seu papel como ministradora da salvação. A igreja de Roma, ela afirma aí o seu papel como ministradora da salvação. Mas será que é assim mesmo, pastor? Será que eu preciso entender dessa maneira? É claro que não. Porque, olha só, irmãos, tem uma frase muito antiga de Cipriano, que foi um bispo ali de Cartago, século III, e ele dizia uma coisa: fora da igreja não há salvação. Que é isso? Algumas pessoas até confundem isso. Poxa, por que Cipriano falou isso? Ele falou isso e depois essa fala dele foi interpretada por alguns pais aí da Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo o seguinte: olha, a igreja ela tem algumas características, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem algumas características que são indispensáveis para que a pessoa, o homem, a mulher, ele seja salvo. E se essas características pertencem à igreja, logo, a igreja tem sim esse poder. A igreja, ela pode sim afirmar o seu papel como ministradora da salvação. O primeiro texto que eles usam é Marcos, capítulo 16, versículo 16, quando a Bíblia vai dizer que quem crê e for batizado será salvo. Olha só, quem crê e for batizado será salvo. Isso, a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia também, prosseguindo no mesmo texto, vai dizer: mas quem não crê será condenado. Ou seja, o que está em jogo aqui, o segredo desse texto, não é ser batizado ou não, mas é crer. Porque a Bíblia vai dizer: quem crê e for batizado. A Bíblia depois não diz assim, mas quem não crê e não for batizado, não vai ser salvo. Mas a Bíblia não diz isso. Então, quando a gente olha para um texto como esse aqui, a gente entende, tá? A gente entende que para eles o batismo é um sacramento. E sacramento é algo que na visão deles confere graça e está dentro desse contexto aqui de salvação. E a gente entende, irmão, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada como um todo, que
O batismo ele não salva, mas o salvo, ele se batiza. Tá? Então esse texto aqui não serve para afirmar isso, aquilo que eles dizem. Outra coisa, eles se utilizam de Lucas capítulo 13, versículo 3, para dizer o seguinte, que as pessoas precisam se confessar. Se confessar com quem? Com um sacerdote. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em momento algum, eu vejo a necessidade diretamente do ser humano ele se confessar. Tá? Não vou nem dizer com a figura do sacerdote, porque não existe mais essa figura. Todo o povo de Deus agora exerce um sacerdócio. Não existe mais a figura do sacerdote. Não existe mais isso. Não existe espaço na nova aliança para a figura do sacerdote. Tudo que existe é que nós somos o quê? Um povo sacerdotal. Como diz lá Pedro, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós exercemos um sacerdócio, todos nós, o sacerdócio universal dos santos. Então não existe hoje a necessidade de você buscar um sacerdote para você se confessar. Ah, mas eu preciso confessar os meus pecados. O faça diante de Deus. Eles usam um texto também, se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 3. Diz assim, não, digo-vos antes, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou seja, arrepender. O ser humano se arrepende, claro que se arrepende. Mas quando ele confessa os seus pecados, ele não confessa os seus pecados para o homem, ele confessa os seus pecados para o Senhor. Outro texto que é usado por eles, que agora vai falar aqui da Eucaristia, né? Que nós conhecemos aqui dentro do nosso contexto como a ceia. Eles vão usar João capítulo 6, versículo 54, que diz o seguinte, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, na visão deles, é indispensável que a pessoa, para alcançar a salvação, ela participe da Eucaristia. Para eles é indispensável. E eles usam esse texto aqui, de João capítulo 6, versículo 54 em diante, todo esse contexto desse capítulo. Porém, contudo, entretanto, esse texto aqui, ele não está falando de ceia, de Eucaristia. Na realidade, esse texto aqui, ele vai dizer dentro do seu contexto que nós precisamos, temos a necessidade de nos apropriarmos de Cristo como um todo, ter uma comunhão íntima com Ele. É isso que o texto está dizendo. Então, nessas passagens aqui que eu li com você, e principalmente nessa última, Jesus ele indica alguns elementos que são importantes à fé da pessoa. Claro, tudo está dentro desse contexto, mas não necessariamente que as pessoas possam obter a salvação através disso, tá? Então, de maneira nenhuma, nós não somos justificados por isso. Já a Igreja Católica Apostólica vai dizer que existe sim um papel salvador nessas obras. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente vê que não, tá? Então, eu não preciso, na realidade, de ser batizado para ser salvo. Não, pastor, claro que não. Eu não preciso também de estar participando regularmente de uma ceia para ser salvo. Claro que não. Mas, pastor, mas nós não fazemos tudo isso? Sim. Eu volto a repetir. O batismo, ele não salva, mas o salvo, ele se batiza. Quantas pessoas tiveram um encontro aí real com Cristo e elas não tiveram a oportunidade? Imagine hoje uma pessoa que teve um encontro com Cristo nesse exato momento,
mas ela só vai poder participar de uma ceia, né? Digamos assim, vamos imaginar aqui uma situação, daqui a um mês, ou só depois que ela se batizar, depois de 4, 5 meses, e essa pessoa veio a falecer, então essa pessoa não vai ser salva em virtude disso? É claro que não, é óbvio que não. Então, na realidade, as coisas não funcionam dessa maneira. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e a gente vai tratar disso aqui. E o que é justificação, pastor? Então, justificação, na realidade, é tornar reto. Um dos conceitos de justificação é tornar reto, é absolver, melhor dizendo, absolver, né? É declarar inocente, ou seja, é o oposto exato de condenar. A pessoa que é justificada é uma pessoa que não está condenada. Até aí a gente consegue entender bem. É ser verdadeiramente absolvido na presença do Senhor. Como que se dá isso, pastor? Bom, Deus ele toma os méritos de Cristo, porque nós não temos méritos algum. Deus ele toma os méritos de Cristo através da obediência ativa. Como assim obediência ativa? Cristo ele obedeceu a todos os mandamentos do Senhor. Então isso é obediência ativa. Mas também Cristo teve os méritos na obediência passiva. O que isso significa? Ele se deixou levar até o Calvário para morrer na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar. Nesse ponto aqui, irmão, Deus então ele toma os méritos de Cristo, que é essa obediência ativa e passiva, e imputa, que é isso, ele atribui, ele confere ao homem, tá? Todo esse mérito que é de Cristo é conferido ao homem para que o homem possa ser justificado e, consequentemente, absolvido, ou seja, deixa de ser condenado. Então, essa doutrina da justificação, ela trata essas questões aqui como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados, pode ser declarado inocente. Como isso? Como? Que a Bíblia Sagrada vai dizer que todos nós pecamos e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como? Então, como obter essa absolvição? Aí, a teologia explica, né, irmãos? Tem muita gente que tem medo de teologia e demonizam a teologia, mas a teologia é uma ferramenta que está aí para nos ajudar a nós entendermos também algumas coisas, algumas situações. Mas eu não vou entrar nesse conceito teologicamente falando aqui, porque nós já falamos desse conceito de justificação, que é muito mais simples e muito mais tranquilo de ser entendido, digamos assim. Vamos ver agora sobre as passagens bíblicas, tá? Na qual essa doutrina da justificação foi construída. E quando eu falo de leitura bíblica, é muito oportuno nós lermos aqui, fazermos uma leitura de Romanos. Vamos aqui para Romanos, capítulo 3, textos conhecidos, mas abra, irmãos, se familiarize, entenda. Textos conhecidos, sim, mas que sempre falam aos nossos corações. Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 26, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos agora, Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5,
versículo 18. Abra aí comigo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Olha que texto maravilhoso. Vamos ler o 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, quando a Bíblia Sagrada ela usa esse termo aqui, muitos, ela na realidade está englobando aqui todos. Por quê? Porque vai dizer que pela desobediência, Adão, ele pecou. Adão desobedeceu. E muitos foram feitos pecadores. Muitos, será que alguns não? Pastor, mas a Bíblia está dizendo que muitos foram feitos pecadores. Então, eu consigo entender aqui que tem pessoas que não foram feitas pecadoras. Não. O termo que é usado aqui, para muitos, significa dizer para todos, porque dentro do mesmo contexto, a Bíblia vai dizer que todos pecaram, indistintamente, todos pecaram. Então, muitos aqui significa todos, mas graças a Deus vai dizer também que pela obediência de um, muitos, ou seja, todos serão feitos justos. Claro que dentro do padrão bíblico que nós entendemos e que você também consegue compreender. Então, no primeiro texto aqui, irmãos, que nós lemos, Deus ele é justo e ele atribui justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé. Então, quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos pelo ser humano. Deus é agente. Deus, ele é o agente, porque ele propôs. E é por sua graça, por sua paciência. Ele é também o justificador, porque o homem não consegue ser absolvido diante de Deus pelos seus próprios méritos. Ele não consegue alcançar essa absolvição. Não, ele não consegue alcançar. Então Deus absolve quando ele quem? O homem crê em Jesus Cristo. Aí ele é absolvido. No segundo texto aqui, há uma comparação. Por que há uma comparação? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, elas têm um salário. Que salário é esse? É a morte. A morte espiritual, ou seja, o homem é separado da comunhão com Deus. A morte física, que o homem tem aí a sua alma separada do seu corpo. E, consequentemente, a morte eterna, quando o homem vai viver eternamente separado de Deus. Mas, olha que interessante, irmãos. Se aqui, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a gente entende que quem vive na prática do pecado tem a morte como salário, a gente também precisa entender e dar graças a Deus por isso, que a vida eterna é um dom gratuito, não há merecimento. Ou seja, se hoje eu tenho a vida eterna, se hoje você tem a vida eterna, se hoje nós temos essa vida eterna, não é pelos nossos méritos, não é porque eu mereço, você merece, não. É um dom, é um presente gratuito de Deus e não há merecimento algum em nada que eu possa fazer. A todo mês eu participo da ceia, eu já sou batizado, eu até me confesso com algumas pessoas. Não, isso não é mérito para a salvação, não, isso é obras de uma instituição. É claro, deve ser observado, o pastor está falando isso aí, deve ser observado, claro, ordenanças que ficaram, batismo, ceia, tudo isso, se confessar diante de Deus, tudo isso faz parte, mas não existe mérito salvador nisso. O mérito está na justificação através de Cristo. Fomos justificados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que nós precisamos entender, é isso que a reforma protestante também veio trazer. É isso que Martinho Lutero entendeu quando leu Romanos capítulo 1, versículos 16 ao 17. Tá? Então Deus, ele nos justifica
não pelo nosso mérito, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E a gente pode citar mais uma vez Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ou seja, temos paz com Deus. Quando eu sou justificado pela fé, né, eu tenho paz com Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que é muito mais que a ausência de uma guerra. É salvação, bem-estar e felicidade, mesmo em momentos de luta. É a mesma palavra que é usada aqui no Novo Testamento, tá? Essa palavra, ela é equivalente ao shalom, que é usado no Antigo Testamento. Essa paz que nós temos, essa paz que Cristo falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E essa paz que nós temos, tá, irmãos? Então, isso fica claro que essa obra de Cristo, ela se tornou para nós um ato que nos justifica. A obra de Cristo na cruz do Calvário se tornou para nós um ato que nos justifica. E aqui, quando a gente consegue ler essa carta aqui, Tito, capítulo 3, versículo 7, eu quero ler com você, vai dizer assim, ó: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, justificados pela graça, pelo favor imerecido. E essa graça é quem para nós? É o próprio Cristo. Porque a Bíblia vai dizer também que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tá? Então, a gente vai prosseguindo aqui. Então, essa justificação toda essa justificação, tudo aquilo que a gente falou até aqui, pode ser resumido numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus. Isso aí você não esquece, não pode esquecer isso. Se alguém te perguntar assim algum dia, o que é a justificação? Ô meu irmão, ô minha irmã, o que é a justificação? Aí você pode falar simplesmente para essa pessoa assim, ó: justificação é quando Deus perdoa os pecados daquele que crê em Cristo Jesus, tá? A ideia aqui que nós temos é de um culpado diante de um tribunal, mas que foi perdoado através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Vamos aqui ao tópico número 3. Tópico número 3 diz assim: um juiz, um tribunal e um réu. Então, algumas pessoas vão questionar aí essa doutrina, alegando que essa linguagem é de um tribunal, mas é de um tribunal mesmo. Paulo utiliza aqui uma linguagem, um termo forense dos fóruns, tá? Também para tratar desse assunto aqui. Então, as figuras do juiz existem dentro desse conceito da justificação. A figura do tribunal e do réu, todas essas figuras estão presentes na Bíblia Sagrada. Há um juiz. Por que há um juiz? Porque a Bíblia vai dizer que Cristo, ele é o nosso juiz. Existe isso. É o juiz. Então, ele julga mesmo. A Bíblia vai também afirmar isso. Isaías capítulo 5, versículo 16. Isaías capítulo 10, versículo 22 também vai tratar desse assunto aqui. Então, há um juiz. Há também um tribunal diante do qual todos nós compareceremos. Todos nós. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 14, versículos 10 ao 12. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 14, versículos 10 ao 12. Vai dizer assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus.
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É o que a Bíblia está dizendo aqui. 2 Coríntios 5,10. Abra lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, há um juiz, e ele mesmo julga. Há também um tribunal, diante do qual todos nós compareceremos. E há um réu. Quem é o réu? Esse réu aqui, irmãos, pode dizer que somos nós. Porque como pecadores que somos, na realidade, a humanidade, o ser humano, ele passou a ser o réu. Então esse é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz, e um dia prestaremos contas a ele. Aí você pode me perguntar, mas pastor, estamos condenados? Mas a Bíblia não vai dizer lá em Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito? Sim, para aqueles que foram justificados, todos aqueles que são justificados, não se enquadra aqui, tá? Somos pecadores? Sim, pecadores arrependidos. Estamos condenados? Não. Por quê? Porque essa condenação foi desfeita através da justificação. Então, nós não estamos condenados, tá bom? Por quê? Porque nós somos pecadores, mas somos pecadores justificados diante do nosso Deus. Deu para entender isso aqui? Então, uma pessoa que vive na prática do pecado, uma pessoa que não é justificada, que não teve um encontro com Cristo, ela é pecadora sim, ela está condenada sim e prestará conta, sim. Mas nós somos pecadores justificados. Então, não estamos, melhor dizendo, condenados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá bom? Então, Deus ele nos absolve, ou seja, nos justifica pela sua graça por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Agora o tópico 4, ele vai dizer o seguinte: efeitos da justificação. Quais são os efeitos? Tudo bem, pastor, o senhor falou aí sobre justificação, deu o conceito, falou aí que existe um juiz, um tribunal, um réu, mas eu quero saber quais são os efeitos da justificação, quais são os benefícios da justificação. Obviamente, além daquele que você já sabe, a gente precisa aqui também pontuar outros. É todo um combo, né? É algo maravilhoso que a gente recebe com essa justificação. O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Olha que maravilha. Toda a humanidade estava condenada. Toda a humanidade está condenada, se não for justificada. Então, nós fomos livres da condenação. Talvez alguém que esteja ouvindo isso pode estar se perguntando, mas como me salvar? Não tem como. Como eu me salvar? Não existe isso. Imagine uma pessoa morrendo afogada, aí de repente ali ela pensa assim, eu vou me salvar. Não, geralmente ela precisa ali de um guarda-vida, uma pessoa para ir até ela, para poder fazer esse resgate. E o nosso salva-vida, ele é Cristo Jesus, que nos resgatou quando nós estávamos submergindo no lamaçal do pecado. Mas como é isso? Como que eu sou livre dessa condenação, pastor? A Bíblia Sagrada, ela me responde. Então abra aí a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, Romanos é considerada aí, para muitos teólogos, como a catedral da doutrina cristã. Que maravilha, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, 32, 33, 34, até o 39. Vamos ler. É muito gostoso de ler a Bíblia. E esse texto, então, é maravilhoso de ler. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31
ao 39. O subtítulo vai dizer assim: Cântico de vitória. Deus é por nós. Olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha, a pergunta que o apóstolo Paulo faz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha, irmãos! Quando a gente lê isso, a nossa alma se enche de alegria. Nada pode nos separar desse amor de Cristo, nada pode nos separar. Por quê? Porque nós fomos justificados. Nenhuma condenação, nenhuma acusação. Talvez você esteja aí sofrendo acusações do inimigo de nossas almas. Não aceite receber acusações do inimigo da tua alma. Por quê? Porque você verdadeiramente, eu estou falando agora para aqueles que têm convicção de que foram justificados, você é justificado na presença desse Deus Todo-Poderoso. É Ele quem mudou as tuas vestes, é Ele quem te lavou, é Ele quem te justificou, é Ele quem te guarda. E por isso, você pode dizer que se Deus é por você, quem será contra você? Então, na realidade, nós somos justificados, somos perdoados pela fé em Cristo Jesus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, aqui na Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 31 ao 33, eu entendo que Israel tentou a justificação pela lei, mas pela lei ninguém é justificado. Olha só, vamos ler esse texto? Romanos capítulo 9, versículos 31 ao 33. Olha o que diz o texto. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Então, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, disse Paulo: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Está falando de quem aqui? De Cristo. Todo aquele que crê em Cristo não será confundido. Então nós, os gentios, os não-judeus, recebemos o quê? A justificação, porque nós não dependemos da lei, mas nós dependemos de quem? De Cristo. É Cristo quem justifica o pecador. Nada mais, nada, nem ninguém pode justificar o pecador. Nada. Se aparecer um homem aí dizendo para você: ó, você tem que fazer isso para ser justificado, olha, você precisa fazer aquilo. Não, basta crer em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, como que a Bíblia caminha brilhantemente nesse sentido. Olha como que Paulo abordou essas questões da justificação de uma maneira tão maravilhosa. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz. Olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí Paulo vai dizer: Cristo é o fim da lei. Para quê? Para a justiça. De quem? De todo aquele que crê. E como que isso se dá? Vamos descer um pouco mais. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 11. Olha como esse texto também
é maravilhoso. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 11. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe, faça a tua anotação. Vai dizer assim, olha: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, olha, irmãos, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Olha que maravilha. Então, esses textos que eu li aqui, vai falar que nós fomos livres da condenação, tá? Tenho certeza que você acompanhou aí o texto, você fez a tua anotação. Esse é o primeiro ponto. Qual o outro efeito da justificação, pastor? Tem aqui o segundo ponto. Segundo, o que? É a paz que nós temos. Texto que nós já lemos aqui. Texto que nós lemos lá no início do estudo. Romanos capítulo 5, versículo 1. E vai dizer que quando nós fomos justificados pela fé, a gente passou a ter paz, o shalom de Deus nas nossas vidas. Ou seja, essa paz infinita não é uma paz passageira, não é uma paz que está condicionada a algo. Não, é uma paz que ela advém da salvação. Somente os justificados é que possuem essa paz. Tá, irmão? Então, quando a gente crê em Cristo, através disso, é como se Deus nos tratasse, é como não? Deus, ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. Nunca. Tem até uma história, uma ilustração de um homem que ele pecou, aí chegou diante de Deus: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu não queria, Senhor, mas estou compungido, estou com meu coração contrito. E ali o Senhor falou para ele: está perdoado, meu filho, vai em paz, prossiga no teu caminho. Só que lá na frente, ele teve ali, mais uma vez, uma fraqueza. Não estou dizendo aqui, mas essa ilustração não é para falar de pessoas que vivem na prática do pecado não, tá? Pecados do dia a dia que todos nós pecamos. Aí, aquele camarada, mais uma vez, virou-se ali para Deus e falou assim: Senhor, eu estou até envergonhado, porque já é a segunda vez que eu te peço perdão pelo mesmo pecado. Aí o Senhor disse assim para ele: mas quando foi a primeira? Ou seja, porque quando a gente estuda, irmão, sobre justificação na Bíblia Sagrada, verdadeiramente, Deus nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é justificação. Então, essa paz que Ele nos dá, que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, essa paz, ela nos dá tranquilidade emocional para a gente poder adorar, para a gente poder louvar, para a gente poder ensinar, para a gente poder tratar das coisas do reino de Deus, para a gente também poder cuidar da nossa vida, dos nossos familiares e de todos aqueles que vêm até nós e que precisam verdadeiramente de uma palavra aí de sabedoria vinda da parte de Deus, na qual nós somos apenas canais, tá? Para poder estar aí abençoando outras vidas, tá? Então, o primeiro ponto é esse: nós somos livres da condenação. O segundo ponto, nós temos essa paz com Deus. E o terceiro ponto é produzir em nós o desejo de santificação. Ah, pastor, eu fui justificado, e agora? Todo aquele que é justificado, ele tem um desejo íntimo no coração dele de quê? De se santificar. A justificação é instantânea, na hora, justificado. E a santificação? A santificação, ela tem um caráter imediato, porque santificação significa separação, tem um caráter imediato, mas também tem um caráter progressivo, contínuo. E a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre isso também. E como que é esse caráter progressivo e contínuo, pastor? É o desejo de abandonar o pecado. É o desejo que o justificado tem de abandonar
o pecado. Mas alguém pode objetar, alguém pode perguntar, mas se eu fui perdoado, Deus usa de graça, né, para com a minha vida, então eu posso pecar à vontade, né? A resposta é não. Por quê? Porque eu não deixo de pecar para ser justificado, para ser santificado. Na realidade, eu sou justificado, por isso que eu não vivo na prática do pecado. Eu sou santificado, por isso que eu não vivo na prática do pecado. A ordem da situação, ela é inversa. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer aquilo para ser, eu não vou fazer para viver. Não, você não faz porque você vive na presença desse Deus Todo-Poderoso. E por que você vive? Porque Ele morreu para você viver e ressuscitou também. Então, a justificação faz de nós novas pessoas, tá? Então é por isso, aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada lá na cruz de Cristo, não ama mais o pecado. Ela pode até pecar porque é um ser humano, mas ela não ama o pecado, não tem prazer na prática do pecado, tá? Então, na realidade, a Bíblia Sagrada vai trabalhar dentro desse sentido aí para nós. Então, dentro desse contexto todo, principalmente assim falando diretamente da pessoa de Cristo, Deus os fez cair sobre Cristo. Os fez cair o quê? Os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade caíram sobre Cristo. Aí tem lá Isaías 53, a partir do versículo 4 em diante, um texto que muita gente interpreta ele de maneira errada. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Muita gente pega esse texto para dizer que o crente não pode ficar doente, para dizer que o crente não pode ficar enfermo, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que está em jogo aqui, irmão, é muito mais que isso. Claro que aqui está falando também de cura física, também, mas a ênfase maior nesse texto, nesse contexto, é a enfermidade da alma, que ele levou. Os pecados da humanidade caíram sobre ele, toda sorte de sofrimento humano, que também inclui as enfermidades. Tá? Então, ele levou tudo isso sobre ele mesmo, para que nós pudéssemos viver na presença dele. Por que foi necessário isso, pastor? Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ela vai dizer para mim, em Isaías capítulo 64, versículo 6, que todas as nossas justiças são como trapos de imundície. O que isso significa, pastor? Significa dizer o seguinte, que a expressão trapos de imundícia, essa expressão aqui, era os panos, ou eram, né, os panos usados pelas senhoras da época como absorventes íntimos. Quando a Bíblia aqui fala de trapos de imundícia, a Bíblia está dizendo dos absorventes íntimos que as mulheres usavam à época. Preste atenção nisso. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que ele pensa que ele faz, a nossa justiça, ela é tão boa, que ela é como trapo de imundícia. Ou seja, como os absorventes íntimos, nesse contexto aqui, que as mulheres, as senhoras da época usavam. Ou seja, uma verdadeira imundícia. A nossa justiça é uma verdadeira imundícia. Mas, graças a Deus por isso, porque eu não dependo da minha justiça, você não depende da tua justiça, nós não dependemos das nossas justiças. Por quê? Porque nós somos justificados por Cristo. E a justiça dele é bênção sobre bênção para todos nós, tá? Por que eu falei bênção sobre bênção? Porque ser justificado é uma bênção, irmão. Extraordinária. Que é bênção maior que essa? As pessoas vivem em busca de bênção. Tem pessoas que fazem corrente, fazem campanha, em busca de bênção. Eu vou fazer 7 sexta-feira disso,
7 quinta-feira disso, 7 sábados disso, tantas crendices, tem que ser só 7, não pode ser 6, nem 5, nem 4, tanta coisa, buscando o quê? Buscando bênçãos, quando a maior bênção que nós poderíamos ter, nós já temos, que é o quê? A bênção da justificação. As outras coisas, como eu já disse aqui certa vez, elas vêm a reboque. Por quê? Somos filhos de Deus. Você deixa o teu filho passar aí alguma necessidade? Só se você não tiver como mesmo. Mesmo assim, você vai tentar dar o teu jeito, né? Você que é um servo de Deus, dentro ali dos parâmetros da lei, vai procurar trabalhar, vai se dedicar. Eu estou vivenciando isso agora, né? Assim, já conhecia por ler, por estudar, por observar como que as pessoas tratavam os seus filhos. E eu já tinha esse entendimento. Eu não preciso aqui, na realidade, ser viciado em droga para falar sobre droga. Então já falava de cuidado de filhos, mesmo sem ser pai. Mas quando você tem essa experiência agradável, essa experiência gostosa, você tem ali um plus a mais nesse sentido. Por quê? Você passa a entender o que é verdadeiramente um pai querer o melhor para o seu filho. E é isso que o Senhor, Ele faz conosco, todos nós que somos justificados. Todos nós que somos filhos de Deus, verdadeiramente, nós sempre teremos o melhor de Deus, ainda que muitas vezes para nós aquilo não seja o melhor, mas para Deus aquilo dali é o melhor. Começando pela justificação das nossas vidas, que é uma bênção extraordinária, uma bênção extraordinária, tá? Então as outras coisas, elas são acrescentadas. Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Por quê? Porque esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele, assim, para o autor da lição e para outros estudiosos que eu já tive a oportunidade de ler, esse texto aqui, ele deveria estar sempre nas nossas mentes, sempre, e nos nossos corações também. Como assim? Como instrumento que conduz o pensamento, como recordação da graça de Deus em Cristo Jesus. Verdadeiramente a gente precisa aplicar o Salmo 1 aqui para Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz lá o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ele vai e diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, dá a ideia de você sempre estar trazendo aquilo, estar lembrando aquilo, de como que Deus é maravilhoso, como que Deus é poderoso, como que Deus é cuidadoso, como que Deus ele tem feito coisas grandes e maravilhosas. Certa vez eu estava conversando aqui com um jovem aqui da igreja, e ele falou assim para mim: mas Deus é Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? E a gente ficou aqui conversando sobre isso. Deus é Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz também. Por quê? Quando Deus ali, Ele se revela para Moisés, daquela sarça ardente, Ele fala assim, ó: eu sou o que sou, estou te enviando, Moisés. Fala isso lá para Faraó. Eu serei o que serei, dentro desse contexto aí, né? Ou seja, à medida que o povo ia tendo necessidade, Deus ia se revelando para eles. Quando o povo precisava de uma provisão, lá estava o quê? O Javé Jiré. Ou seja, aquele que provê. O povo precisava de uma cura, o Javé Rafá estava ali presente. Precisava de paz, Javé Shalom estava ali presente. Ou seja, à medida que o povo ia tendo necessidade, Deus se revelava para eles e eles iam conhecendo aquele Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. E isso é algo assim
muito maravilhoso. Então, esse texto precisa estar como instrumento em nossos pensamentos, nosso coração, como recordação da graça, do favor imerecido de Deus para conosco. Portanto, agora, olha que maravilha. Portanto, agora, lembra quando você entregou a tua vida para Cristo? Lembra quando você recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Lembra quando você se tornou filho de Deus? Esse agora aqui é para aquele momento. Pastor, isso aconteceu tem 30 anos atrás. Esse agora é para aquele momento, 30 anos atrás. Digamos assim, dentro do nosso contexto, né? Eu não vou nem entrar no mérito aqui de que o Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Isso aí é uma outra situação. Mas dentro do nosso tempo, lembra quando você teve um encontro real com Cristo? Esse, portanto, agora é naquele tempo que você foi justificado. Ali. Então, olha só. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos, capítulo 7, versículo 25, a parte A. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente abordou aqui hoje, irmão, estamos chegando aqui ao final, conceituamos aqui o que é a justificação. Nós também falamos aqui, trabalhamos sobre a explicação da teologia. Não me ative muito aqui a isso, porque nós já tivemos antes aqui a conceituação. Tópico 3, falamos que existe um juiz dentro desse processo, existe um tribunal, existe um réu. Tópico 4, falamos sobre os efeitos da justificação. E são muitos, são maravilhosos. E graças a Deus por isso. Para pensar e agir, em primeiro lugar está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do alto, do céu. Não pode receber. Está em João capítulo 3, versículo 30. E toda a Bíblia, né, dentro do seu contexto, ela vai trabalhar isso aí. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Deus justifica, ou seja, absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João capítulo 6, versículos 28 e 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Essa é a obra. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. Para de ficar aceitando a acusação de Satã, o opositor na sua vida. Quem te justifica é o Senhor. O crente em Jesus não tem passado. Tem pessoas que entregam a sua vida para Cristo, é justificada. Aí alguém lá fora vai falar assim, ó, mas eu conheço o teu passado. Isso é fala de Satã. Isso é fala de adversário. Não adianta. Se alguém falar isso para você, não aceite isso. Repreenda em nome de Jesus. Porque isso é fala de Satã, do adversário. O Senhor não fala isso. Crente em Jesus não tem passado. Tem presente, tem futuro. Então não importa o que você tenha feito, você foi justificado, consagre o presente e o futuro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida maravilhosamente. Nós que somos justificados, graças a Deus por isso. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Quero te agradecer em primeiro lugar por essa tão grande salvação, Senhor. Muito obrigado porque outrora nós estávamos presos ao pecado, mas agora nós estamos justificados na tua presença. Deus, muito obrigado, porque isso não foi pelos méritos, Senhor, nossos, isso não foi pelos méritos dos nossos amigos, nem dos nossos irmãos. Não, Pai, mas foi pelo teu mérito. Teu mérito, Senhor. Pelos teus méritos que foram imputados a nós. Verdadeiramente a tua palavra vai dizer que nós fomos justificados. Muito obrigado por essa justificação.
Muito obrigado, Pai, porque a cada dia nós temos sido direcionados pelo Teu santo e poderoso Espírito. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, nos ajude. Repreenda, Pai, tudo aquilo que tem tentado, ó Deus, nos distrair nesse caminho em direção a Canaã celestial. Mas que a Tua graça, a Tua paz e a virtude do Teu Espírito Santo possa sempre estar presente em nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.